Boa noite, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga do Hospital Unimed de Capivari e do Viva Mais, do Hospital Unimed, e venho hoje falar com vocês sobre comportamentos saudáveis em época de isolamento social. Comportamentos para diminuir a ansiedade, estresse, nesse momento em que vivenciamos a pandemia. Antes de iniciar com as dicas, gostaria de pedir para vocês compartilharem os vídeos da página da Unimed Capivari, curtirem os vídeos para poder mais pessoas poderem ter acesso a essas informações. Bom, como uma primeira dica então, em relação a comportamentos saudáveis nesse momento de isolamento social, eu vou falar de uma coisa que muitos já ouviram, que é estabelecer uma rotina para si mesmo e para a família. Vamos pensar que momento de pandemia, momento de isolamento social, nós já perdemos o controle sobre tudo que está havendo, tudo que está acontecendo. Então, se a gente consegue estabelecer uma rotina para a nossa vida, uma rotina para o nosso dia a dia, conseguimos melhorar a nossa questão da alimentação, o nosso sono. Então, vai refletindo nas outras coisas, principalmente quem tem crianças em casa, já auxilia muito. Se temos uma rotina diária, conseguimos ajudar essas crianças também a conseguir se encontrar, conseguir diminuir sintomas de ansiedade, de estresse. A segunda dica é atividade física, que muitos já ouviram também. Realização de atividades físicas. Eu sei que muitos estão apresentando dificuldade de realizar, eu não posso sair na rua, não tenho espaço em casa, mas cada um tentar a sua capacidade de reinventar, de criatividade e tentar adequar algo em casa, usando às vezes uma tecnologia, usando alguma criatividade, realizar pequenos exercícios em casa que auxilia muito nessa questão para diminuição exatamente da ansiedade e do estresse. A terceira dica é realizar exercícios cognitivos, cursos online, então leituras que deem prazer. A gente costuma nesse momento receber muitas informações negativas, noticiários, abrimos o WhatsApp, recebemos aquele monte de informações ruins, informações pesadas. Então temos que ter um filtro para poder receber essas informações e selecionar outras fontes de informações que gostaríamos de receber para estimular o nosso organismo. Uma leitura prazerosa, um passatempo prazeroso, por exemplo, caça-palavra, uma palavra cruzada, ou um curso, alguma coisa que está pendente na minha vida que eu deveria ter feito já e não fiz, que eu posso acessar online. Existem vários cursos gratuitos que encontramos pela internet, que podemos estar fazendo nesse momento. E esse item até ajuda a encaixar um pouquinho nessa questão da rotina, que foi o primeiro item que eu falei. Então, encaixar na rotina alguns momentos para realizar essas atividades. Realizar exercícios de relaxamento. Eu sei que muitos têm dificuldade, Fala, mas Juliana, o que é fazer exercícios de relaxamento? Pensa em alguma coisa que te dá prazer, que te relaxa, que você se sinta em paz. Então, para algumas pessoas, talvez uma música relaxante, ficar um minuto em silêncio, às vezes, conseguir selecionar alguma coisa, algum filme que relaxa, alguma atividade prazerosa ali que relaxa, Então, vamos falar assim. Exercícios de relaxamento podem englobar sim um relaxamento, como vamos falar, treino de respiração ou relaxamento corporal, mas pode ser também, vamos pensar numa atividade prazerosa que gere relaxamento. Então, que pode ser uma música, pode ser algo prazeroso, um banho, relaxante, em que eu me permita entrar ali e ficar um tempo tranquila, relaxando, me desligar do mundo. Então, cada um permitir esses momentos de relaxamento para conseguir se restabelecer, diminuir estresse.
Outra dica importante em relação aos comportamentos saudáveis, buscar conteúdos e práticas que restabeleçam a confiança em si. Muitas pessoas nesse momento tiveram que se afastar de atividades, né? Tivemos que nos afastar de atividades em relação à atividade física, religiosas, terapias. Então, cada um tentar no seu particular buscar a sua necessidade. Eu estou com necessidade de restabelecer minha vida espiritual, então como que eu vou fazer para tentar restabelecer essa vida espiritual? Estou necessitando retornar nas minhas terapias, na minha psicoterapia, por exemplo, como que eu vou fazer? Vou entrar em contato com um profissional, vou ver como que, né, possibilidades de um atendimento online, tanto terapias da parte emocional, terapias da parte física. Próximo item em relação a comportamentos para auxiliar na restabelecimento da parte emocional engloba alimentação saudável. Então, manter uma alimentação saudável sempre que possível. Nós sabemos que vários alimentos, eles aumentam muito a ansiedade, como os açúcares, o álcool, cafeína, como a nutricionista mesmo falou na live dela de segunda-feira. E a gordura, né? O excesso de gordura estressa muito o corpo. Então, eu sei que é difícil, às vezes, nesse momento, a gente conseguir ter esses controles, né? Alimentares, controle em relação a algumas coisas da nossa vida, mas tentar equilibrar um pouco, né? Tentar lembrar como que era meu hábito antes, como que está meu hábito agora, o que eu posso mudar, pequenas coisas ali para melhorar um pouquinho, né? Se eu já sou extremamente ansioso, ansiosa, estou ingerindo muito açúcar, né? Por que será? O que será que isso vai provocar em mim? Ele gera muita ansiedade e muito estresse, como eu falei, e pode propiciar e aflorar ainda mais as emoções nesse momento. Selecionar alguns canais de comunicação, então canais saudáveis de comunicação, confiáveis, né? Se eu tenho essa peneira, vamos falar assim, de onde eu vou buscar as informações sobre o que está acontecendo, sobre a atualidade, isso me gera uma sensação mais confortável do que eu ficar aberta a receber todas as informações que chegam até a mim. Então eu tenho que ter um filtro para peneirar, vamos falar assim, o que chega até a mim. E tudo isso vai me ajudar muito na minha questão do meu estresse, da minha ansiedade. Limitar o tempo que passo vendo, ouvindo, assistindo redes sociais, noticiários, rádios, redes sociais. Então limitar, não passar o tempo todo utilizando, né, e recebendo essas informações. Como eu falei, selecionar alguns canais de comunicação, limitar o tempo. Questionar se as informações que me passam, se são verídicas, né? Então, às vezes a gente é pego desprevenido, recebe alguma informação e a gente automaticamente já dispara o nosso estado de alerta, de defesa e de pânico, né, de medo, que é normal da época, e já quer passar essa informação às vezes para algum familiar, algum grupo, né, de amigos. E essa informação muitas vezes ela não é verdade, é uma informação, uma notícia errada, um fake news, né? Uma notícia antiga que muitas vezes, às vezes as pessoas estão usando agora, às vezes notícias. Eu cheguei a ver notícias, vídeos, né? Cheguei a ouvir um vídeo no início de março, acho que era sobre o Ceasa, as pessoas jogando vários alimentos, aí foi como se fosse naquele momento, aí descobriram que aquele vídeo era um vídeo antigo, não tinha nada a ver com o momento, com a época. Só que as pessoas que receberam aquele vídeo já se desesperam, já imaginam, né? As pessoas que trabalham ali e estão naquele meio e dependem, de repente, né, daquele comércio, já se desesperam, já passam para as outras pessoas, e isso repercute muito mal. Então, tomar muito cuidado com essas informações. Questionar sempre informações que, né,
que não possam ser verificadas. Outro item importante, como comportamentos saudáveis nesse momento, é planejar as compras, o que eu preciso comprar para ter na minha casa. Então, se eu não faço esse planejamento, eu vou me deparar sempre, acabou alguma coisa, acabou todo dia, está acabando alguma coisa e eu não faço esse planejamento, ou seja, eu vou ter que ir a estabelecimentos comerciais, a mercados ou farmácias com maior frequência do que eu imagino. Sair na rua nos deixa como? Em estado de alerta, que é o mecanismo de defesa de proteção. Então, aumenta estresse, aumenta a preocupação, sensação de se expor, né, a um perigo, principalmente se eu tenho pessoas, vamos falar, se eu tenho medo de me contaminar alguém que mora comigo, se é alguém de risco principalmente. Então, ter esse controle, né, um controle em relação aos mantimentos que tem na minha casa. Vou fazer um planejamento, uma lista de compra para o supermercado, o que eu preciso comprar, quantas vezes eu preciso ir no mercado dentro de um mês, ou quantas vezes eu preciso estar indo numa farmácia ou algum outro estabelecimento em que eu preciso sair de casa. E ter esse planejamento, então. Esse planejamento ajuda muito a diminuir a ansiedade. Outro item é atenção ao consumo de bebidas alcoólicas, porque eles aumentam muito, como eu falei em relação à alimentação, dos alimentos que aumentam a ansiedade, o álcool é um deles que aumenta muito a ansiedade. Além de aumentar muito sintomas de agressividade, sintomas de depressão, uma pessoa que já tem propensão a ter. Então, muito cuidado com o consumo, né, de bebidas alcoólicas. Estabelecer um tempo de convivência com as pessoas da casa, né? Então, isso é muito importante. Às vezes, na nossa rotina, no nosso cotidiano, agora nessa quarentena que tudo está no avesso, vamos falar assim, tudo fugiu do nosso controle, a gente acaba que se perde na rotina e quando a gente vê, a gente não está fazendo coisas que nos dão prazer. E vamos lembrar que o nosso organismo, ele produz coisas boas e coisas ruins. Nós temos os neurotransmissores, né, bons, vamos falar assim, que são responsáveis por nos fazer sentir prazer, felicidade, bem-estar. Mas para isso temos que produzir coisas boas que nos dão prazer, fazer coisas boas que nos dão prazer, para o nosso corpo poder produzir, né, esses neurotransmissores, senão eles não são produzidos. E ter esses momentos de lazer em casa planejados. Se eu não posso sair mais a um passeio, a uma viagem, a um shopping, para quem gosta de shopping, eu não posso ir na minha academia, eu não posso, né, fazer a minha atividade física como eu gosto. Então, tentar ter esse planejamento de atividades prazerosas em casa, né? Se eu tenho filhos, tentar planejar mesmo. Na quarta-feira à noite vamos jogar aquele jogo, vamos fazer, né, tal brincadeira, vamos assistir um filme, né, eu e minha esposa, eu e meu marido, ou as pessoas da casa, né? Nós aqui em casa, vamos tentar fazer um almoço diferente, tentar fazer uma atividade prazerosa, né, diferente. Então, se reinventar em casa e tentar buscar essas fontes de prazer em casa. Isso é muito importante, que ajuda muito a diminuir a ansiedade, o estresse, principalmente na convivência da família, né? Ajuda a aliviar muito a tensão, diminuir conflitos interpessoais, brigas, né? Mais um item, né, de dicas aí em relação a esse momento vivido como comportamento saudável, entra o contato com pessoas que amamos, né? Então, como na última live eu falei sobre o distanciamento socioafetivo que prejudica muito a nossa saúde mental, então aqui eu também falo, os contatos com pessoas que amamos nos auxilia muito, é um comportamento saudável.
nós devemos estar afastados fisicamente das pessoas, mas não emocionalmente das pessoas. Então, usando a tecnologia, né, telefone, as videochamadas, sempre tentar manter contato com pessoas que são importantes no nosso convívio, que é um comportamento que nos ajuda muito emocionalmente, nos ajuda a restabelecer em relação a todas essas emoções ruins que se afloram nesse momento. O último item importante é prestar atenção nos sentimentos e necessidades de cada um. Cada um tem uma estrutura emocional, cada um tem uma bagagem, uma história de vida e cada um tem suas aprendizagens. Então, cada um se observar, né? Chamar autoconhecimento, cada um olhar, sentir, né? Como que eu ando com a minha ansiedade, com o meu estresse? Qual será que é meu ponto de equilíbrio? O que será que eu preciso fazer para melhorar nesse aspecto? Por exemplo, ando muito entediado, muito desanimado, o que será que eu preciso fazer? Então, observar essa característica e tentar fazer coisas no ambiente que possa gerar mudanças, posso, né, colher frutos diferentes do que eu estou sentindo. Pensem também nas vivências que vocês já tiveram, né, nas vivências que vocês já tiveram no passado. Pensem na maneira como vocês enfrentaram alguns problemas e estratégias para tentar passar por esse momento, né, que estamos vivendo, nesse momento da pandemia. Então, essas informações que eu gostaria de estar passando para vocês hoje, em relação a comportamentos saudáveis para diminuir a ansiedade e estresse, né, em situações de isolamento social. Falei várias dicas aqui em relação a diminuir o estresse, a diminuir a ansiedade, a diminuir sintomas depressivos, para manter a saúde mental boa nesse momento. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar, né? As dúvidas serão respondidas nos comentários. Eu estarei à disposição de vocês.